Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Quem achou, diga amém. Comparado com a grandeza ou com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como adubo ou esterco para poder ganhar Cristo. Repita comigo, para poder ganhar Cristo. Eu me emociono muito espiritualmente quando eu leio essas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que estava sempre crescendo em Deus. E ele é uma referência para todos, em todos os tempos, em todas as épocas. Grandes homens, mulheres que se destacaram no ministério ao longo de anos, se espelharam no apóstolo Paulo. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Paulo é que ele queria mais de Deus. Quem quer mais de Deus? Diga amém. E ele sabia que Deus tinha mais para ele. Agora Paulo fala aqui sobre uma perda. Ele diz aqui, mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele estava anteriormente, dentro do contexto desse versículo que lemos, o que veio antes, ele estava falando sobre as suas qualificações, dizendo que ele era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, estudante das Escrituras. Paulo falava alguns idiomas. Paulo era uma pessoa culta. E ele diz aqui que para ele poder crescer, ele teve que perder isto. Como perder isto? Não que ele deixou de ter o conhecimento intelectual. Não que ele deixou que a sabedoria que ele adquiriu, humanamente falando, fosse desprezada. Ele diz, não, eu considero isso como adubo, como esterco, como adubo. Ou seja, isso me ajuda, de alguma forma, a ganhar Cristo. Mas ele diz, eu considero todas essas qualificações que eu obtive, como o título de cidadão romano que ele tinha também, que naquela época valia ouro. Até depois ele discutindo com uma autoridade romana, ele disse, aquela autoridade disse, olha, eu com a soma de muito dinheiro eu consegui esse título. E Paulo tinha esse título de cidadão romano. Então Paulo era uma pessoa extremamente qualificada. Mas ele fala que eu tive que sofrer uma perda interior. E essa perda precisa acontecer dentro de nós. Como que se processa essa perda dentro de nós? É quando nós pegamos toda a nossa bagagem adquirida ao longo de anos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência humana, e nós colocamos ela num plano secundário. Nós não devemos nos envaidecer pelo que nós adquirimos. Mas nós temos que pegar tudo isso e considerar perda. Colocar num plano secundário para podermos ganhar quem? Cristo. Amém ou não? Quem quer ganhar Cristo, diga amém. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à grandeza suprema do conhecimento que estava proposto a ele. Por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Então ele vai agora explicar o que é Cristo. Qual é a revelação que ele está agora a buscar, desejando encontrar. Ele vai nos explicar, ele vai nos detalhar. Ele diz aqui, versículo 9. Primeiro, ele diz assim, quero ser encontrado nele. Repita comigo, quero, todos juntos, quero ser encontrado nele. Aqui começa uma grande revelação. Por quê? Porque geralmente nós queremos que Jesus esteja em nós. Não é isso? Jesus em nós. Mas Paulo está dizendo, não, eu quero me encontrar nele.
Ele está falando sobre um projeto chamado Cristo. E Paulo está dizendo: eu quero não apenas ser salvo, eu não quero apenas ter Jesus como Cordeiro, como Salvador da minha alma, que é o início da restauração, é o início do resgate, mas eu quero ser encontrado em Cristo. O que aqui Paulo está se referindo? Ele está dizendo que, espiritualmente, que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ali fundou um organismo chamado Cristo. Eu estava assistindo um debate muito interessante na Rede Bandeirantes, domingo passado, no Canal Livre, quando dois estudiosos, um aqui do Rio, outro de São Paulo, pós-graduado em História, em Arqueologia e coisas mais, eles estavam discutindo a diferença entre Jesus e o Cristo. Quem assistiu esse programa? Alguém? Eu estava doido para entrar naquele programa, se eu pudesse. Porque eles falavam coisas maravilhosas, mas eles não conseguiam enxergar o projeto Cristo. Porque na mente do estudioso, por mais que ele estude, por mais que ele pesquise, ele só consegue chegar a entender que Jesus era o homem, filho de Maria e José, adotivo, mas que o Cristo era o Filho de Deus, ponto. Mas a Bíblia revela pelo Espírito Santo que Cristo é muito mais do que Ele como Deus. Cristo é um organismo. Quando Jesus, homem, que é Deus em forma humana, Ele morreu, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ou seja, o preço que foi cobrado para que nós fôssemos perdoados de todas as nossas dívidas, esse preço foi pago. Levante as mãos e diga: está pago. Estou livre de toda acusação. Fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Aleluia. Então preste atenção. Quando você recebeu Jesus, você foi perdoado dos seus pecados. Amém ou não? Você continua sendo pecador, sim ou não? Sim, mas agora um pecador arrependido. Não um pecador escravo do pecado. Antes nós éramos escravos. Corríamos atrás do pecado, como eu sempre falo. Ligava: tem pecado aí hoje? Sexta-feira então, onde vai rolar o pecado? Você corria atrás do pecado. Agora não, agora o pecado é que corre atrás de você. E cabe a você o quê? Resistir o pecado. Amém ou não? Isto é um aspecto do Evangelho. Isto é o beabá do Evangelho. Isto é o que nós conhecemos há anos. Eu ouço essa pregação há mais de 30 anos. Desde os anos 70. Que eu ouço falar sobre Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso é uma verdade fundamental, é o pilar do cristianismo. Mas o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para nos trazer a mensagem de Cristo, que é diferente da mensagem de Jesus. Jesus é a mensagem da salvação, Cristo é a mensagem do organismo a que ele nos convida a participar. Fala: Cristo em nós, a esperança da glória. E lá no debate da Rede Bandeirantes, teve um momento que alguém fez uma pergunta que eu gostaria muito de respondê-la. Eles perguntaram: quando Jesus deixa de ser apenas o Jesus, Cordeiro, né? Vamos assim dizer na nossa linguagem, e ele passa a ser o Cristo? Quando é que houve essa metamorfose, essa transformação? Quando é que isso acontece? E isso acontece quando ele ressuscita. Olha o que diz aqui o texto. Filipenses capítulo 3, ele diz: eu quero ser encontrado nele. Aí eu queria que você desse um pulinho no versículo 10. Quero conhecer quem, gente?
Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. Paulo disse, eu quero ser encontrado nele e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Sobre o que Deus está falando aqui? Sobre o que Paulo está vislumbrando? Ele está falando, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Ele está falando sobre um advento que ocorreu no mundo espiritual, no momento que Jesus ressuscita. Porque até então ele era Deus em forma humana. Ele era Deus querendo ser homem. Ele não veio para ser Deus, ele veio para ser homem. Muitas vezes ele foi tentado, entre aspas, a ser Deus em certas ocasiões, mas ele se controlava, porque ele não veio para ser Deus, ele veio para ser homem e dar a sua vida por nós. Mas no momento que ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele volta a ter todo o poder no céu e na terra. Ele volta à sua origem. Mas com um detalhe. Agora a natureza de Deus foi alterada. Deus nunca tinha sido nada antes a não ser Deus. Como diz Moisés no Salmo 90, desde a eternidade tu és Deus. Mas agora Deus, a sua natureza é alterada. Ele passou a ser homem. E quando ele volta a ser Deus, ele não é mais o mesmo Deus. Agora ele tem a experiência de ter sido homem. Isso foi uma experiência fantástica para Deus. Nenhum de nós aqui jamais fomos Deus, mas ele já foi homem como nós. E isso é o segundo fundamento do Evangelho. Fala, Deus foi homem um dia. E lá em Deus, diga, lá em Deus, há um intercessor. E é a parte humana, é a parte que um dia foi homem, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, e intercede por nós, para que nós venhamos ser como Ele. Esse milagre que aconteceu dele ser homem, nos possibilita ser achado nele. Paulo está dizendo, eu quero ser achado nele, eu quero me identificar com esse milagre, eu quero me relacionar com isto. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Você e eu não seremos nada espiritualmente, se a nossa vida aqui na terra não estiver linkada a esse fenômeno. Cristo, ele foi homem. E quando ele voltou a ser Deus, ele não pôde apagar o fato de ter sido homem. Segundo aspecto, preste atenção. Quando ele ressuscitou, Paulo diz aqui, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele voltou a ser Deus. Mas com a experiência de ter sido homem, sabendo exatamente na prática, com toda a autoridade de quem um dia foi homem, que foi cuspido, traído, ignorado, enfim, julgado, morto inclusive, passou por todas as experiências. O profeta Isaías diz, homem de dores, experimentado em trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto, mas nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Com toda essa bagagem, essa experiência, com toda a autoridade, ele recebe um nome que está sobre todos os nomes, mas a partir do momento que ele ressuscita, é formado um organismo chamado Cristo. O que é Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Mas isso seria muito pouco, porque Deus já era Deus. O valor de Cristo está no fato de nós participarmos desse organismo. Então diga assim, Cristo significa Deus, mais de adição, mais cada um de nós, espiritualmente, com a nossa fé, com os nossos dons, somos Cristo, somos um com Ele, um só Espírito com Ele, um só organismo com Ele,
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está nos chamando para ser um organismo com Ele. É um segundo chamado. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. O segundo chamado é o chamado para a frutificação. Muitos cristãos recebem a salvação e ficam se gabando que estão salvos. Eu fico igual a Chiquinha espiritualmente. Eu estou salvo, você não está. É a Chiquinha que faz isso? Ou é o Chaves? Chiquinha, né? Muito bem. Eu estou salvo, você não está. Meu irmão, ser salvo é apenas o passaporte para você ingressar em Cristo. Quem é salvo tem a possibilidade, se tiver visão apostólica, de entrar em Cristo. Por isso que lá diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é aquele que está salvo apenas, é aquele que está em Cristo. Ele foi salvo, mas ele entrou no projeto Cristo. Nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu aceitei Jesus, eu fui batizado e as coisas velhas continuam. Sim, continua, porque como foi pregado, você parou ali. Você tem que entrar em Cristo. Você foi salvo para entrar em Cristo. Esse é o grande fenômeno do Evangelho. Essa é a grande glória do Evangelho. E Paulo diz aqui, eu fiz tudo, eu investi tudo, considerei até as minhas qualificações humanas como perda. Eu não fiquei me gabando para entrar nesse projeto, porque eu não vou perder esse projeto por nada da minha vida. Por que Paulo diz isto? Porque ele está confessando que as suas qualidades humanas estavam atrapalhando ele ingressar no projeto. Ele estava envaidecido. Ele estava se gabando, eu sou fariseu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou membro do Sinédrio, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, isso, peguei tudo isso que estava me atrapalhando, isso tudo estava me envaidecendo, tudo isso estava me travando. Eu era cristão, eu era salvo, mas isso estava me prendendo. E talvez você não é o seu problema, não é o meu. Talvez nós não temos tanta qualificação como ele humana, mas às vezes o problema é outro. O problema às vezes é a picuinha, é as bobagens, é as discussões tolas que produzem contendas, é a mediocridade que nos prende, que nos impede de entrar em Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É os conceitos da carne. É nós não queremos perder a autoridade sobre nós mesmos. Tem pessoas que começam a entrar em Cristo e ela vai entrar, não, eu estou muito espiritual, vou dar uma freada, estou com medo, estou muito santo, gente, se eu continuar assim vou virar pastor. Se eu continuar nessa santidade toda, vou virar pastor. Pode ficar tranquilo, se tu tiver que virar, Deus vai te levar a isso. Mas o objetivo não é virar pastor. O objetivo é virar Cristo. Entrar em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Paulo está falando, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Fala, o poder. O poder da ressurreição. Ele está sendo específico, ele está falando sobre uma experiência que ele quer ter. É o projetando Paulo, é a campanha projetando dele. Ele colocou na cartela dela, eu quero conhecer Cristo, quero participar de Cristo, quero conhecer o poder da sua ressurreição. Abra sua Bíblia aqui em Efésios capítulo 4, rapidamente. Efésios fica onde? Um pouquinho atrás, vizinho, mora aí do lado. No mesmo condomínio. Efésios 4. Efésios 4. Versículo 4. Efésios 4:4.
há vários corpos. Hã? O que diz aí, meu irmão? Há um só corpo, um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Paulo está falando, não existe vários projetos. Só existe um projeto, uma perspectiva. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança para todo mundo, para todo cristão, em todos os tempos. De agora e para o futuro. É um só chamado. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Paulo é demais, né? Ou melhor, o Espírito nele era demais. Ele dava muito lugar ao Espírito Santo. Ele está dizendo, Deus é tudo em todos. Aleluia. Continuando, ele diz, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos. Versículo 7. E a cada um de nós, aí ele começa a trazer a revelação, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Paulo começa a usar o termo Cristo e não mais usa Jesus, porque ele está falando de uma revelação. Ele diz, foi repartida a cada um a medida por Cristo. Por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, depois que ressuscitou, ele levou cativo os prisioneiros, repita comigo, e deu dons aos homens. Versículo 9, aquele que subiu é o mesmo que havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar todos nós para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, o organismo, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento desse projeto do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há uma proposta de crescimento para nós. Fala para o seu irmão, um plano de carreira para você. Fala para o seu irmão, deixando todo o embaraço. E o pecado, hein? Que tão de perto nos assedia. Corramos com paciência. Fala assim, corramos com paciência. A carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus está te propondo para 2011? Que você esteja em Cristo. O que está em Cristo na prática? Ele está dizendo, quando Ele ressuscitou, Ele subiu. E quando Ele subiu, Ele deu dons aos homens. O que Ele fez quando Ele subiu ressurreto? Ele decidiu dividir o que Ele é conosco. Dá um pedacinho dele para cada um de nós. E ele diz, cada um foi recebido conforme a medida dada por Cristo, cada um recebeu uma medida repartida. Você recebeu um pouquinho de Deus. Falei, eu tenho um pouco de Deus em mim. Amém ou não? Antes você foi só salvo, você foi perdoado, mas isso não faz muita diferença. Mas quando você recebe Cristo, ou seja, quando você faz parte desse projeto, você se torna um com Ele, você recebe um pedaço dele. Então você agora pode representá-lo aonde você estiver. Por isso que na Fonte da Vida, nós estamos estimulando você a não ficar parado, a você representar o Senhor lá no seu trabalho, lá na sua vila, lá onde você mora, no seu condomínio, lá na sua vizinhança, lá na faculdade, lá na escola. Cristo em nós. Amém ou não? Nós não estamos longe desse padrão. O que foi vendido ao longo dos anos? Deus lá muito longe, inatingível,
Nós viemos de uma tradição católica. Quem aqui já foi católico? Levante a mão. Bem alto, quem já foi católico? A maioria. Então preste atenção. Nós viemos de uma tradição católica que nos ensinou o quê? Deus muito longe, inatingível, precisa de santo para poder fazer a ligação. São Marcos, São Pedro, Anastácia, Dona, como é que chama? Aparecida, qual outro? São José, São Jorge, São Hã? É muito para dar certo. Olha aqui, meu irmão. Muito santo para poder intermediar, porque Deus está muito longe e nós estamos longe demais de Deus. E os padres, o Papa, num nível muito inatingível. E o povo pecador demais da conta, que não pode nem de ler a Bíblia. Foi isso que foi vendido para nós. Não foi? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso é tudo mentira. Porque somos Cristo. Podemos ser um com Ele. Ele disse, na oração sacerdotal, ele orou e disse: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, como eu sou contigo. Eu quero que eles estejam onde eu estiver. Essa é a vontade do Senhor, que você esteja com Ele, mais perto dEle. Então o Senhor dividiu o seu ser conosco. Eu tenho um pouco de Deus, você tem. Fala para o seu irmão, você tem um pouco de Deus? Bispo tem um pouco também. Fala para ele, o bispo tem um pouco também. Fala para ele, uns têm mais, outros têm menos. É ele que dá. Não adianta. É soberano. Ele dá a medida que ele quer. Mas todos temos Deus em nós. Amém? Agora o que vamos fazer com isto? O que nós vamos fazer com isso? Vamos fazer o que Jesus fez. Jesus, homem, ungido pela plenitude, ele tinha a plenitude. Nós só temos um pedacinho, ele tinha tudo. Amém ou não? Eu me lembro quando era criança, tinha um álbum que a gente tinha que completar para ganhar geladeira. Nunca conseguia ganhar aquela tal daquela geladeira. É mentira, eu acho. Quem lembra da enceradeira, televisão, aquela figurinha, aquela... Quem lembra? Quem conseguiu ganhar? Quem conseguiu? Até hoje não conheci ninguém. Tudo bem, misericórdia. Aquela figurinha chave. Eu acho que eles faziam uma para o Brasil inteiro. Uma. Sei lá. Mas naquela fé, crendo. Principalmente na televisão, porque naquela época ganhar uma televisão era um nível muito alto. Nos anos 80, ter uma televisão, misericórdia. Era só rico tinha televisão. Então um sonho era ter uma televisão. E aí nós ficávamos crendo que o amiguinho tinha a tal daquela figurinha. Mas ninguém sabia, só depois de muito tempo de sofrimento, que a gente descobria que ninguém tinha aquela bendita aquela. Mas à medida que nós fomos preenchendo o álbum, a gente ia acreditando assim, não, eu vou ganhar essa televisão. Mas todos esbarravam naquela figura. Assim é Cristo. Você tem um pedaço, tem uma figurinha que eu não tenho, eu tenho a que você não tem. Eu preciso de você, você precisa de mim, amém ou não? Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Mas você precisa de mim também. Não se exalte. Aleluia. Glória a Deus. Então olha aqui para mim, por favor. Bispo, e aquela figurinha que ninguém tem? Fala, aquela é Ele. Só Ele. Tem um segredo. Levanta as mãos e diga, só Ele. Tem a autoridade. A glória dEle. A glória dEle. A glória dEle. Aplausos a Ele. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Mais fortes, toda a honra a Ele, toda a glória a Ele. Aleluia. Eu vou encerrar. Paulo fala assim, eu quero ser encontrado nele. É como se ele estivesse dizendo, eu quero fazer parte do algo. Mas não com a minha carne.
não com as minhas qualidades humanas que eu adquiri nesse mundo, a qual eu considero perda para ganhar Cristo. Ele entendeu que ele precisava abrir mão de algumas convicções. Meu irmão, você não vai crescer se você não abrir mão de algumas convicções da carne. A Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, não resiste o Espírito. Quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais, que na convicção dos nossos pais, eles nos ensinaram com muita convicção. Quantos aqui talvez vieram de uma família que tinha alguns preceitos muito rígidos, muito fortes, e marcou a sua mente. E hoje ainda essas coisas estão fortes na sua mente, esse conceito está forte na sua vida. E você trata as coisas de Deus nesse espírito que você recebeu do seu pai da carne, o seu Adãozinho daqui da terra. Que eu também tenho o meu Adãozinho, você tem o seu Adãozinho. Amém ou não? Aí quando o bispo fala uma coisa pelo espírito, aquele Adãozinho que está dentro de nós fala: toma cuidado, hein? Não vai nessa não, não confie em ninguém. Mantenha-se orgulhoso. Mais ou menos assim, alguma coisa nesse nível. Também já fui assim, meu irmão. Até um dia que o Senhor disse: até quando você vai resistir à minha voz? Até quando você vai considerar as suas considerações humanas, sua capacidade humana, superior ao projeto que eu tenho para você? Paulo, não existe ninguém aqui nesse lugar, começar de mim, mais qualificado que Paulo, intelectualmente. Um homem que viveu 2000 anos atrás, ele era 100 vezes mais inteligente do que qualquer um que está aqui. Pela cultura que os seus escritos põem. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, Paulo não andou com Jesus. Ele disse: o irmão Paulo escreveu coisas de difícil o quê? Compreensão. Andou com Jesus e não entendia muito. E ele está dizendo: eu peguei tudo isso e considerei perda. O projeto ainda é o mesmo, não mudou. Amém ou não? Paulo já está com o Senhor. Paulo não está na terra. Nós estamos na terra. O projeto continua. O que eu posso fazer que Paulo fez? Considerar, seja qual for as minhas convicções, considerá-las segundo plano, para ganhar Cristo, para perder o preconceito. Meu irmão, eu fui criado numa escola aqui, eu vou falar para você, Genésio Marins Carvalho Júnior, eu fui criado numa escola que todo mundo aqui ia para o inferno, ninguém aqui ia para o céu. Pastor Isaac me conheceu, não é esse, pastor? Eu chegava para pregar e falava: está todo mundo em pecado. Eu ia buscar as pessoas que estavam em pecado aí. Pastor Isaac lembra disso, né? Pastor Isaac aceitou Jesus várias vezes comigo, não se sentia salvo. Eu dormia antes de conhecer a bispa, né? Na época, não bispa, né? Uma menina, né? Adolescente. Parênteses. Antes de conhecer a bispa. Fecha parênteses. Senão ela vai achar que foi depois. Achar que vocês estão pensando. Eu dormia do jeito que eu estou aqui. Só tirava a gravata. Manga comprida. É assim que eu dormi. De meia ainda, hein? Por causa da santidade ao Senhor. Eu era assim, meu irmão. Para uma pessoa estar salva, ela tinha que ser muito crente, mas tinha que ser demais, tá conta? Tinha que orar umas 2 horas por dia. Eu era assim. Se eu visse uma mulher de brinco, está amarrado em nome de Jesus. Cordão então é da macumba. Meu Deus, eu era maluco. Eu era louco. Louquinho. Nem por Deus louco não era, é louco da carne. Cabelo tinha que ser quase do quartel.
fariseu, saduceu, essênio, herodiano, qualquer coisa. Eu era assim. Porque eu fui ensinado assim. Fui ensinado que batista é primo, não é irmão. Batista vai tudo para o inferno. Metodista, então pior, porque batiza criança. Esse aí então está fora. Luterano, bebedor de cerveja, vai para o inferno. Olha aqui, meu irmão. Não que a gente seja a favor de bebida. Amém? Amém ou não? Graças a Deus, nunca bebi, nunca vou beber. Graças a Deus. Olha aqui, meu irmão. Um dia, o Espírito Santo me encontrou. Em 1989. Eu estava numa conferência em São Paulo, no AMB. Uma conferência para pastores do Brasil inteiro. O Espírito Santo me encontrou de uma forma como nunca eu tinha tido um encontro com Deus. E ele perguntou para mim: quem você quer ser? Esse maluco de pedra, fanático, ou você quer conhecer Cristo? Mas eu falei: mas eu conheço Cristo. Ele falou: não, você conhece a religião evangélica. Você precisa conhecer a essência do projeto. Você está disposto? Eu estava no banheiro, eu fui para o banheiro porque caiu uma unção tão grande que todo mundo caiu no chão, quebrantado. 5.000 pessoas chorando. E no banheiro também todo mundo caiu no espírito. Eu estava no banheiro, caí no espírito, chorando. Ele falou: tu corre agora lá para aquele altar. Porque quando nós queremos mudando, tem esse negócio: eu não vou lá na frente. Que mané. Tu vai lá para aquele altar e se joga naquele altar. Porque hoje eu te levantarei como profeta. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei: mas Deus, eu não conheço ninguém nesse lugar. Não conheço ninguém, não importa. Tu quer ou não quer? Corre. Saí, fui lá no altar do Senhor. Entreguei tudo. Entreguei tudo que me ensinaram errado. Entregando as minhas armas da carne. Meu distintivo de fariseu. Entreguei tudo. A minha capa, tinha várias capas. Entreguei tudo. Amém? E eu falei: eu quero ganhar Cristo. Quero ser encontrado nele. E já fazem mais de 15 anos. Quantos anos faz isso? 20 anos. 21 anos. Que eu ainda estou buscando mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo. Fala: mais de Cristo. Em 2011. Levanta as mãos, fica em pé agora, levanta as suas mãos. Falei: em 2011, mais de Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Aleluia. Então olha aqui, meu irmão. Quando alguém fala assim: a pessoa está desenganada pelos médicos. A primeira coisa que vem numa cabeça de um cristão salvo é assim: tudo indica que vai morrer. Porque a mente do cristão salvo, apenas salvo, ela pensa como uma pessoa que foi salva, ponto. Mas quem está em Cristo, ele crê que pode haver um milagre. Porque ele está em Cristo. Então ele não entrega os pontos. A pessoa pode vir até passar pela morte. Isso é uma decisão de Deus. Mas quem está em Cristo, Deus não vai curar todas as pessoas. Se eu disser para você: todos vão ser curados, mentira. Porque Deus cura a quem Ele tem um propósito.
Quando Deus cura uma pessoa, Ele cura com um propósito. Deus nunca fez nada, nunca vai fazer, se não houver um propósito com aquele milagre. Se não houver propósito, Deus não vai curar, mas se houver propósito, Deus vai curar. Agora eu tenho uma boa notícia: Deus sempre tem propósitos, salvo a exceção. Eu tenho que trabalhar com a exceção, não fazer da exceção a regra, porque eu estou em Cristo. Amém ou não? Um dia um homem que estava na UTI com AIDS, ali na Tijuca, Deus falou comigo no domingo à tarde: vai lá e fala para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Foi misericórdia. O homem estava mais morto que vivo, já não falava direito. E eu cheguei naquela, muito desanimado, eu estava mais desanimado que ele. Eu tinha todo domingo, ele piorou muito. Eu pensei na minha mente apenas de salvo. Acho que de hoje não passa. Mas de repente veio Cristo em mim. Eu nele, ele em mim. Diga a ele, levanta, toma a tua cama e anda. Eu falei, Senhor Carlos, tem uma palavra de Cristo. Fala, filho. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele falou, tá bom. Falei, então tá bom, vamos orar então. Oramos. Fui embora. Meu irmão, quando foi a noite, agora não foi através de mim, mas foi o próprio Jesus, que está vivo, falou dentro daquele quarto no ouvido dele: levanta, toma tua cama e anda, Carlos. Ele levantou, arrancou todas as sondas, saiu andando pelo hospital. Os médicos atrás, os enfermeiros, o que foi? Levanta, toma tua cama e anda. Eu ouvi essa voz. Meu irmão, até hoje, ele está totalmente curado. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Cristo. Eu quero Cristo.